dia, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero convidar os irmãos a abrirem no livro de Salmos, Salmos capítulo 90, que traz a oração de Moisés, homem de Deus. Moisés viveu em torno de 400 anos antes dos autores mais frequentados aqui do livro de Salmos. Portanto, estamos diante do salmo mais antigo do livro dos Salmos. Eu quero trazer para os irmãos uma palavra fundamentada nos versos 11 e 12 desse salmo, mas para que a gente possa compreender da melhor forma possível a mensagem, nós vamos precisar percorrer os versículos anteriores, a partir do verso 1. E o verso 1 diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aparentemente um louvor, sem dúvida, uma oração ao Senhor, mas esta frase, essa afirmação diz respeito não apenas àqueles que temem a Deus, mas a todo homem vivente. Se nós formos verificar esse verso 1, em outras versões da Bíblia Sagrada, e inclusive em outros idiomas, nós vamos ver que essa palavra refúgio aqui, ela traz o significado de casa, de abrigo, de habitação, morada. E então, se a gente for olhar para o nosso planeta, basicamente a atmosfera que permite a vida no planeta é como um grande útero. Eu me lembro, quando eu falo disso, eu me lembro dos urubus. Quando você vê um urubu lá no alto, asa estendida, todo tranquilo, normalmente em círculo. Os balonistas, os pilotos de parapente, os pilotos de asa delta, eles seguem os urubus, porque os urubus, eles sabem identificar as térmicas. Térmicas são aquelas túneis de ar quente que sobe da terra para condensar lá em cima na forma de uma nuvem. Normalmente, na base de uma térmica, tem uma nuvem se formando. E é esse movimento de vida, ar quente subindo, ar frio descendo, nuvem se formando, chuva, toda essa dinâmica desse grande útero, que é o ambiente da atmosfera, é que nos abriga, é que nos dá vida, segurança. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa sensibilidade para com esse Deus que sustenta toda a vida no planeta. No idioma inglês aparece a expressão dwelling place, lugar de habitação. Esse verbo dwell, que é habitar, é o mesmo que vai aparecer lá no Salmo 84, verso 4, que diz assim: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aqui, para a nossa meditação, se você tem esse entendimento desse verso 1, você vai louvá-lo perpetuamente. Nós cantamos aqui no primeiro louvor: gloriar-me-ei sempre no Senhor, né? Eu exaltarei o Senhor, não lembro agora a letra, mas a gente cantou isso aqui, né? E como é profundo a gente entender o verso 1 do Salmo 90. No verso 2 diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui a figura dos montes é a identificação mais próxima que nós temos com a ideia de eternidade, são os montes. Por mais antiga que seja uma filmagem, uma foto, os montes estarão sempre lá, no mesmíssimo lugar. Eu lembro que teve um mega terremoto, acho que ano passado, e os cientistas se assustaram ao terem que admitir que aquele terremoto
moveu o Monte Everest a alguns milímetros, centésimos de milímetro do seu lugar. Uma coisa extraordinária. E, irmãos, a gente acha que entende a eternidade, mas quando a gente se depara com as explicações e as implicações do que é a eternidade, a gente chega à conclusão que a mente humana não alcança o completo significado do que é a eternidade. Uma mostra disso é que no dicionário, por exemplo, lá no dicionário Larousse, ele traz eternidade como um substantivo. Ele diz que eternidade é tempo infinito, é tempo que não tem fim. Agora, se a gente vai para o dicionário da Infopédia, da editora Porto, o significado de eternidade lá já é na forma de um estado, não de um substantivo. A Infopédia diz que a eternidade é o estado de existir fora do tempo, fora da noção de tempo. Então, veja que é a mesma coisa que eu explicar um determinado peixe, dizer que esse peixe é da água, e uma outra fonte dizer que esse mesmo peixe é de fora da água, né? Então, nós não entendemos realmente o que é eternidade, ainda mais essa eternidade do verso 2, obrigado, irmão Ezequiel. Essa eternidade que está aqui no verso 2, que é de eternidade em eternidade. Daniel usou 2 vezes, que eu me lembro, essa expressão. Uma delas foi lá em Daniel 7,18, quando ele registra: os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Tem uma versão muito interessante da Bíblia Sagrada, a Bíblia Viva, está disponível online para quem quiser usar. Ela traz uma expressão de Jó 36, 26, que diz assim: Deus é tão grande e maravilhoso que não somos capazes de compreender. Ele é eterno e ninguém pode entender a eternidade. Partindo por verso 3 até o verso 6, nós nos deparamos com o outro lado da moeda, que é a nossa fragilidade. Verso 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, ou seja, na enxurrada, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. À tarde murcha e seca. Essa expressão ficou forte na minha mente. Quanto mais o ser humano se aproxima da tarde, mais frágil ele se torna. Fragilidade é uma excelente palavra para descrever a velhice. E eu considero que não há nada mais monstruoso ou tão monstruoso quanto abandonar um bebê na lixeira, é abandonar um idoso na sua velhice. Se vocês acham que eu peguei pesado, é mais pecaminoso ainda a gente saber que as nossas leis não classificam como crime hediondo nenhum nem outro. Nem abandonar bebê na lixeira, nem desamparar o idoso. Essa é a realidade da nossa condição de mortais e também pecaminosos. Homens que murcham e logo desaparecem à tarde. Salmo 103, ele traz uma expressão para a nossa reflexão. Salmo 103, verso 14, diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece. O problema, irmãos, é quando a gente não se conhece, quando a gente ignora essa condição de pó.
Talvez seja essa a referência mais necessária, a de que mais precisamos para enxergar a verdade sobre nós mesmos. Dificilmente uma pessoa vai ter um padrão humilde na vida se ele não tiver essa consciência de que é pó e a consciência de que há um Deus todo-poderoso acima de nós. Diante dessa percepção de realidade, irmãos, o passo mais sensato possível vem nos versos seguintes, versos 7 a 9, que é exatamente lidar com o fato de que somos pecadores. Verso 7 diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Vejam aqui no mesmo verso as palavras ira e furor juntas. Alguém pode dizer, por que será que Deus complicou tanto a vida do homem? Fez da gente tão frágil, tão dependente, tão pecaminoso, porque fez a vida tão dura, tão cheia de dificuldades? A resposta está no verso 7. Deus nos fez exatamente como está lá em Eclesiastes. Eu vou ler aqui Eclesiastes 3:11, como é que foi no início. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também colocou a eternidade no coração do homem, mas sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, não foi assim no começo. Deus não nos fez com um botão de liga e desliga. Deus não nos fez para a morte, mas Deus colocou no coração do homem a eternidade e fez o homem formoso no início. Só que o homem pecou e aqui estamos nós. E é isso que o salmista traduz no verso 7. Estamos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Estamos nesse ambiente de termos entrado em conflito com o nosso Criador. No verso 8, vem o aborrecimento do salmista diante do fato de que, ele fala que diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, o aborrecimento de Moisés, o salmista aqui, de estar pecando diante da santidade de Deus, até nos recônditos mais ocultos, Deus que tudo vê. E aí aquele homem que teme a Deus, ele pede, Senhor, socorro, me livra das minhas iniquidades. Hoje nós temos a graça, né? A graça que é esse grande pacto com o céu, que nos permite o Espírito Santo que vem e nos toma pela mão e nos ergue e nos coloca de volta no caminho reto do Senhor. A graça, mais do que um salvo-conduto para pecar, na verdade, força para o nosso caminho. E damos graças a Deus por isso. Verso 9. O verso 9 nos mostra que essa condição de pecar diante de um Deus santo é todos os dias, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Então, o caminho estreito é o caminho de todos os dias. O nosso caminho é um caminho de arrependimento todos os dias. Verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80, e neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O curioso aqui é que Moisés viveu 120 anos, né? Foi um homem que teve um chamado especial na sua vida, mas, de uma forma geral, nós ficamos numa categoria um pouco abaixo de Moisés, né? Nessa faixa aqui, 70, 80 anos em média. Verso 11, quem conhece o poder da tua ira?
a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Aqui eu vou entrar agora, irmãos, no verso 11 e no verso 12, que é o foco da mensagem que eu quero trazer. Preste bastante atenção. Aqui ele está trazendo elementos preciosos para o nosso ensino nessa manhã. No verso 11, ele fala do temor do Senhor. Ele pergunta: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? A gente, quando quer entender um versículo profundo como esse, uma boa dica é a gente olhar outras versões da Bíblia, né? Então, por exemplo, lá na Bíblia Viva, essa Bíblia Viva é pouco usada, mas está disponível, como eu já falei, e ela traz a seguinte narrativa do verso 11. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Então, aqui, junto com o temor do Senhor, vem a noção de senso do juízo final, não é? Senso da responsabilidade diante desse Deus que nos criou e tem um projeto para a nossa vida. Verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aqui no verso 12 traz dois elementos que traduzem, vamos dizer assim, a atitude de Moisés para que ele fosse responsável no seu viver, diante de todas as constatações que ele traz antes. Então, Moisés se determinou a duas coisas aqui no verso 12, a contar os seus dias e buscar um coração sábio. Vamos ver o que é exatamente essas duas coisas. O que é contar os nossos dias? Veja bem, irmãos, eu estou com 55 anos, então, se eu comemoro aniversários, eu tenho 55 motivos para celebrar. Agora, se eu comemoro diaversários, ou seja, se eu comemoro dia após dia, eu vou ter 55 vezes 365, vai dar 20.075 motivos para celebrar. Então, vejam que isso faz bastante diferença. Para Moisés, isso pareceu muito bom. Para nós aqui está parecendo bom. Vamos ver se para Deus é bom também. Vamos ver como é que Deus encara essa questão de contar os nossos dias. Inicialmente, lá no Gênesis, se a gente for verificar Gênesis capítulo 4, a gente vai observar que Gênesis 4 traz a genealogia de Caim, e Gênesis capítulo 5 traz a genealogia de Sete, o terceiro filho de Adão, porque Abel foi assassinado logo na juventude, não teve descendência. E a gente constata que o capítulo 4 de Gênesis funciona de uma forma diferente do capítulo 5, embora os dois tragam genealogias. O capítulo 4 não menciona os dias de Caim, não anota os dias de Caim. Já no Gênesis 5, na genealogia de Sete, que inclui Noé, Abraão, Moisés e Cristo, lá consta a idade com que cada um gerou seu filho e a idade que cada um viveu, o total dos seus dias. Então, essa é a primeira noção que nós temos de que Deus se importou com a existência de Sete e não atribuiu importância nenhuma à existência de Caim. Caim simplesmente existiu, ele não viveu. Não teve vida significativa para Deus. Outra marca que nós vamos encontrar na Escritura sobre esse padrão de Deus em relação aos dias do homem está lá em Êxodo. Vamos abrir Êxodo capítulo 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Nessa passagem, Deus está marcando o início da história espiritual do seu povo. Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim:
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, no dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito, da servidão do Egito, e passaram a caminhar exclusivamente sob a autoridade de Deus, a proteção de Deus, Deus estabeleceu que aquele calendário seria zerado, de modo que aquele mês passaria a ser o primeiro mês da existência de Israel. Isso é bem no estilo daquela palavra que Paulo traz em 1 Coríntios 3, verso 1, onde ele diz: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportar, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Aqui Paulo está dizendo que aqueles irmãos, embora com alguns anos, um longo tempo decorrido na fé, eles não tinham amadurecido, ficaram como crianças velhas. Velhas na idade, mas ainda crianças no entendimento espiritual. E por último, que eu encontrei aqui na Escritura, vamos ver como é que Deus contou os dias de Israel após eles terem saído da terra do Egito. Vamos abrir no livro de Atos, tem um registro do apóstolo Paulo, um registro histórico aqui em Atos sobre a trajetória de Israel. Atos capítulo 13, verso 18 ao 22. Atos 13, versos 18 ao 22. Na narrativa ele diz: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Aqui ele traz uma cronologia dos acontecimentos, e a gente vai observar que aqui se cumprem 573 anos até que Davi cumprisse o seu reinado e Salomão iniciasse a reinar. Nós sabemos que o templo foi construído no início do 4º ano do reinado de Salomão. Então, isso é informação disponível lá nas crônicas, e o que permite nos chegar a esse cálculo de que da saída do povo hebreu até o início da construção do templo decorreram 573 anos. Agora, vamos lá para a 1 Reis, onde tem um relato semelhante, que nos traz mais entendimento sobre essa contagem. 1 Reis, capítulo 6. Apenas o versículo 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então, aqui um relato conclusivo, né? Aqui menciona que decorreram 480 anos e não 573, como Paulo relatou. Aparentemente, temos aqui um equívoco da Escritura. A diferença é grande, faltam 93 anos no cálculo do livro de Reis para o cálculo do apóstolo Paulo.
Nós cremos piamente que isso é propósito de Deus, porque nessa pergunta nós vamos descobrir o modo como Deus conta os dias do seu povo. Não vamos abrir porque seria muito cansativo, mas se alguém quiser anotar para conferir em casa, acho que vale a pena. Lá em Juízes, capítulo 3, verso 8, diz que o povo de Israel serviu por 8 anos nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. 8 anos. Lá em Juízes 3,14, diz que o Israel serviu a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Lá em Juízes 4, de 2 a 3, diz que entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, e Israel serviu a Jabim por 20 anos. Lá em Juízes 6, verso 1, diz que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor novamente, e eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. E, finalmente, em Juízes 13, verso 1, diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Somando tudo, irmãos, nós vamos ter o que faltava, 93 anos, nos quais o povo de Deus não serviu a Deus, mas aos homens, nos quais o povo de Deus esteve afastado do seu projeto, do seu propósito original, que é estar servindo a Deus. Então, irmãos, é muito significativo essa constatação. A gente, muitas vezes, passa anos frequentando culto, célula e tanta liturgia, e a gente não vê o mesmo resultado, o mesmo amadurecimento, a mesma alegria de um irmão que está há pouco tempo na fé, não é? Pode ser que esteja acontecendo isso. Deus não está levando em conta aquele tempo decorrido, e nós continuamos envelhecendo como crianças que não adquirem entendimento para a vida. A segunda coisa, então, o segundo ponto que eu quero trazer, aqui do verso 11, vamos voltar para Salmos, é que Moisés falou: Senhor, me permite esse entendimento dos meus dias para que eu alcance coração sábio. Verso 12, aliás. Ensina-nos a contar os nossos dias, com qual propósito? Para que alcancemos a sabedoria de Deus, coração sábio. Sabedoria de Deus, isso é algo profundo. Eu tive comentando já com a nossa célula lá no Ebert. Eles vão ter que me aturar agora que eu vou repetir o ensino. Sabedoria de Deus é uma coisa tremenda. Sábio, irmãos, não é aquele que sabe. Sábio é aquele que aplica o que conhece com propriedade, com oportunidade, com resultado, com inteligência, com fundamentos bem estabelecidos. Sábio é aquele que sabe se haver nas dificuldades da vida. E a vida, basicamente, tem duas dificuldades, que são as circunstâncias e são os relacionamentos. Duas coisas imprevisíveis. Circunstâncias são imprevisíveis e as pessoas são imprevisíveis. E o sábio que recebeu sabedoria do alto é aquele que sabe andar nesse caminho tortuoso. O sábio, ele usa bem o seu tempo, ele usa bem o seu dinheiro, ele decide com menos acerto, ele faz escolhas acertadas. Irmãos, sabem que as escolhas têm esse poder, né, de determinar a curto e a longo prazo o rumo da nossa vida. Determinadas escolhas nos lançam em verdadeiros abismos existenciais, do qual, às vezes, nem sempre conseguimos sair. Veja como é importante adquirir sabedoria de Deus. Algumas verdades sobre a sabedoria nós vamos encontrar em Tiago, que é o livro prático para a nossa vida. Vamos abrir, irmãos, Tiago capítulo 3. Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento, o livro de sabedorias práticas.
Tiago, capítulo 3, vamos ler o verso 13, inicialmente. Na minha Bíblia traz uma legenda aqui, um título, diz, A Sabedoria lá do Alto. Então, vamos inicialmente investigar como é essa sabedoria lá do alto, porque, basicamente, existem duas sabedorias, a sabedoria de Deus e a sabedoria do inferno. Está aqui tudo nesse capítulo, nós vamos conhecer. Tiago 3,13 diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, aqui nós temos um desafio, a Bíblia perguntando, quem de vocês é sábio e inteligente? Se você se considera assim, então mostre. Como vai mostrar? Com o seu proceder. Então, irmão, sabedoria não é um estado, sabedoria é uma prática. Por exemplo, um médico, né? Ninguém mais bem informado do que a fisiologia humana e as normas da saúde humana do que um médico. Mas quando você vê um médico sedentário, um médico que fuma, esse médico não é sábio, porque embora tendo informações, embora tendo conhecimento, ele não tem nada de prática, né? Então ele não é sábio. A sabedoria, ela vem da prática. Tem até uma história, um conto, né, que se diz sobre dois homens que foram até o sábio perguntar como eles poderiam adquirir sabedoria. E o sábio falou para os dois, amanhã cedo, cada um de vocês coloquem 20 grãos de feijão em cada sapato e subam um monte. Lá em cima vocês vão saber o que é sabedoria. E aí, no dia seguinte, chegaram os dois ao topo do monte, um acabado, os pés inchados, mal podia se manter em pé, e o outro tranquilão, cheio de vigor, podia subir outro monte, se fosse necessário. E o amigo perguntou, encabulado, como é que você conseguiu? Ele falou, olha, eu agi com inteligência. Ontem, quando você se deitou para descansar, eu fui cozinhar os meus feijões. Não é? Então, vejam, irmãos, a diferença entre informação e sabedoria é o modo como a gente lida com a informação que a gente dispõe. Não é? E isso que Deus tem para a nossa vida. As pessoas do mundo olham para o crente, olha como é que ele está sempre alegre, como é que ele dá dízimo, paga imposto e ainda tem dinheiro para emprestar para todo mundo. Não é? Meu tio é empresário, ele fala, o ímpio ele só nega imposto, ele rouba na balança e está falindo. E a gente que serve a Deus, nós estamos prosperando nos nossos negócios. Né? É justamente por causa da sabedoria que vem de Deus. Muito bem, vamos então ver outra característica da sabedoria que vem de Deus. Eu tirei essa característica de um cara que é ateu, por incrível que pareça, um filósofo francês que, inclusive, está vivo, ateu, André Comte-Sponville. Ele falou uma frase intrigante, ele disse que sabedoria é a felicidade que é sem ilusões e nem mentiras. E isso tem tudo a ver. Eu lembro, quando eu aposentei, trabalhei 2 anos numa fábrica, serviço pesado, roupa de operário, fila para bater o ponto, tudo ali. Mas eu estava super feliz, porque era uma felicidade sem mentiras, sem ilusões. Eu sabia que eu tinha um projeto, que eu tinha que economizar um dinheiro, que queria quitar meu apartamento. Né? E ele fala, olha, sabedoria é você se portar na vida feliz, sem ilusões, sem mentiras. Então, o que a gente tira disso? É que, irmãos, que toda conquista da nossa vida, espiritual, material, familiar, enfim, toda conquista, ela é progressiva. As pessoas querem progresso instantâneo. Irmão, só quem nasce grande é monstro. Não é? Ninguém de nós nasceu com esse propósito de ser monstro. É? Nós nascemos para uma progressão, um caminho. E a terceira característica que eu trago, já dentro daquele conceito que eu informei, né? Sabedoria só tem 2. Ou ela vem do céu, ou ela vem do inferno. Vamos ver aqui o verso 15.
Tiago 3,15, o que ele nos informa? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é três coisas: é terrena, animal, demoníaca. A sabedoria dos homens, né? A Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E aqui Tiago descreve as três características dessa sabedoria do mundo. Ela é terrena, animal e demoníaca. Irmãos, como é que a gente poderia caracterizar essa sabedoria terrena? Bom, no meu entendimento aqui, eu citaria como exemplo, a sabedoria terrena é aquela que se infatua, né? Aquela que é soberba, aquela que é vaidosa, aquela pessoa que se considera superior aos demais. Recentemente, conheci uma pessoa que se graduou em Direito, e ela passou, então, a afrontar a polícia, as autoridades. Ela falou: eu sou advogada. A pessoa nem passou na OAB ainda. Eu sou advogada, eu conheço isso aí. Você está falando com quem? Então, essa coisa do mundo mesmo, de vaidade, de atropelar o outro, de usar um anel, botar um anelzão grande e falar: oh, cuidado comigo, né? Essa sabedoria terrena, ela funciona segundo os valores e o sistema do mundo. A pessoa se rege pelo que a maioria está concordando. É uma sabedoria restrita a esse mundo. Outro exemplo de uma sabedoria terrena é as pessoas dirigirem a sua vida por aquilo que, aos olhos da maioria, parece ser uma coisa boa, uma coisa normal, uma coisa super tranquila. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, um casal de jovens cristãos que tem intimidade antes do casamento, né? Tem muita emoção envolvida, tem muito amor, muita compreensão, um cuida do outro. Eles falam para si mesmos: olha, nós vamos nos casar de qualquer maneira, é só uma questão de tempo, é só uma formalidade, né? Então, eles, na sua avaliação, estão amando um ao outro, estão vivendo de boa, né? Só que, à luz da Escritura, eles estão vivendo uma mentira. Veja, se a gente quer saber mais sobre o amor, vamos lá para 2 João, verso 6, lá diz assim, 2 João, verso 6, este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, no qual, como já desde o princípio ouvistes, devias andar. Então, amar é andar na verdade. Quando a gente anda na verdade do mundo, a gente anda não no amor, mas anda na mentira. Isso me faz lembrar, essa semana, por acaso, eu descobri que lá em Singapura, quando você está no avião, chegando em Singapura, eles distribuem aquele formulário da imigração para você preencher para a hora do desembarque, né? E no formulário da imigração está escrito em letras vermelhas em negrito: morte aos traficantes de drogas sob as leis de Singapura, tanto na parte da frente quanto no verso do formulário. Agora, você imagina, irmãos, um jovem que veio de um... Obrigado, Pedro. Um jovem que veio de um reino onde a droga é super normal. Um jovem que nasceu já no ambiente onde fumar maconha, tudo tranquilo, super normal. Holanda, por exemplo, lá é liberada a droga. Vamos supor que esse jovem chegue lá em Singapura e ele considera aquilo uma tolice, uma coisa sem noção. O que tem a ver isso aí, né? Uma vez apanhado pelas autoridades, será que o juiz vai dizer: olha, eu reconheço o quanto estamos distantes da cultura de vocês, né? E eu reconheço o quanto foi difícil para você se adequar a esse sistema nosso aqui. Será que o juiz vai falar isso? A Bíblia nos dá uma noção de qual seria o veredito do juiz. Diz aqui em 2 Tessalonicenses 2, verso 10 a 12, o seguinte:
todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então é isso, irmão, a sabedoria do mundo nos lança nessa falácia, nessa esparrela de achar que se tem sentimento, se tem cuidado, se eu estou amando aquela pessoa e dando presentinho e tudo, né? Aquele amor tão bonito, que mal que há, né? Mas a Bíblia fala, se amamos, nós andamos na verdade e não na mentira, né? Nós cuidamos. Outra característica da sabedoria do mundo é que ela é animal, diz aí o texto, né? Verso 15, Tiago 3,15. Animal, ou seja, carnal, é aquela sabedoria que busca os seus próprios apetites, seus próprios prazeres. Eu vou viajar, final de ano, está devendo tudo, mas eu vou viajar, eu tenho que curtir, que isso, ninguém é de ferro. Né? O cara é casado, vê outra mulher, não, eu quero aquela outra agora, e se lasque, família, filho, tudo. Né? É uma sabedoria carnal. Né? É o meu prazer que conta, eu mereço, eu dou duro. Então, é essa mentalidade. Lá em 1 Coríntios 3,13, Paulo define essa sabedoria carnal, nos informando que isso é a mesma coisa que andar conforme a velha natureza. Diz lá, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, muito comum isso aqui, não é? A pessoa quer a promoção a todo custo, ela quer ganhar mais, ela quer conforto, ela puxa o tapete, ela atrai, ela divulga fake news, faz um estardalhaço, né, para ter o conforto dele, a viagem dele, as coisas que ele quer, ele é carnal e pronto. E Paulo falou, se vocês andam nesse caminho, não sois carnais e andais como homens, ele pergunta. Então é a velha natureza. E a terceira característica dessa sabedoria que vem do mundo é que ela é demoníaca. Ou seja, ela nos lança num padrão dos demônios, num padrão de comportamento próprio dos demônios. E aí a gente poderia trazer diversos exemplos, né? Eu coloquei aqui a pessoa que é usada para o mal, como, por exemplo, usurpar o direito dos pobres. A gente está vendo gente morrendo no pronto-socorro, pessoas morando em palafitas, dentro do esgoto, porque alguém resolveu ter um apartamento cheio de dinheiro. Né? Então, isso é um padrão demoníaco. O demônio ele quer roubar, matar, destruir. Né? E as pessoas que usurpam o direito do pobre, ele está matando, destruindo, roubando. É um padrão demoníaco. Outro exemplo é a tal da carteirada, que é uma coisa que eu detesto. Né? Carteirada. Não sei se é porque eu sou policial da reserva, e eu vi muita carteirada, assim, né? O cara jogar no seu nariz, assim, e dizer, olha, eu sou tal, né? Para obstruir o exercício da autoridade. Né? Os demônios, eles rejeitam, desprezam todo tipo de autoridade, de significado, de valor. Então, a carteirada, irmão, se você fez, se arrependa, em nome de Jesus. Outro exemplo, o padrão demoníaco é aquele que não traz reflexão, não traz quebrantamento. Recentemente eu vi na capa do Correio Brasiliense uma notícia assim, o político tal, não vou citar o nome por questão de ética, né? Se é que ele sabe o que é ética, o político tal se tornou réu por corrupção dentro do presídio. O cara já estava preso, corrompeu os carcereiros e se tornou réu por mais um crime quando preso. Então veja, irmãos, que é uma inteligência que vem do inferno mesmo. Ela não gera nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de reflexão. Né? Amém.
E aqui no verso 17, a Bíblia nos traz o que é a sabedoria do céu. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, a beleza da vida, é uma beleza de vida, a sabedoria que vem de Deus. Ela é totalmente humilde, simples, honesta e gentil. Características que nós devemos buscar com todo empenho da nossa vida. Sabedoria de Deus é quando a gente fala, Senhor, não é de carro novo que eu estou precisando, não é de mais dinheiro que eu estou precisando. O meu problema não é uma viagem no final do ano, o meu problema é lidar com as coisas complicadas da vida, com as pessoas, com as circunstâncias, com aquele colega difícil do trabalho, né, com esse meu jeito de ser orgulhoso, de não se submeter. A gente vai colocando diante de Deus todas aquelas áreas que nós sabemos que todos os dias estão diante de Deus, na sua santidade, e a gente precisa se agarrar à graça divina, que está aí disponível para nos ajudar nesse caminho de alcançar sabedoria para com Deus, de modo que os nossos dias sejam contados como dias de significado diante de Deus. Eu falei ainda no Salmo 90, verso 10, Moisés citou lá o temor do Senhor, né? O temor do Senhor, irmãos, é algo imprescindível. Aquele que adquiriu o temor do Senhor já deu o primeiro passo no rumo da sabedoria de Deus, que vem de Deus. Temor é uma palavra que a gente usa muito e, basicamente, temor é ter essa reverência e respeito tamanha que nos causa estremecimento. Eu vejo assim, temor é isso. É um respeito, uma reverência tamanha que nos traz estremecimento. Eu lembro, depois de aposentado, eu trabalhei algum tempo na vida civil e, uma época, eu trabalhava no Ministério da Fazenda, que ficava atrás do Ministério da Marinha, e, em algumas ocasiões, eu caminhando, eu descia no metrô, ia caminhando até o trabalho. Em algumas ocasiões, eu me lembro que, ao passar em frente ao Ministério da Marinha, coincidia que estavam hasteando a bandeira nacional, ou arriando a bandeira nacional. E, naquela hora, minhas pernas tremiam. Eu falei, eu tenho que parar. É uma agressão se eu não parar. Que aí eu parava, fazia respeito à bandeira, né? Todo mundo passando em volta, normal. Mas eu sabia comigo que, se eu não parasse, eu ia estar agredindo aquele momento. Isso é o temor, né? Eu tenho para mim que nós, militares, a gente entende o temor de uma forma muito própria, né, Rosemir? Rosemir está rindo ali. Né? Porque tudo que o militar faz está imergido nesse ambiente do respeito, da honra, né? E isso fica impregnado. Então, Moisés admite lá no verso 11, ele pergunta, Senhor, quem experimentou a tua ira? Nós precisamos de temor. Ele admite temor na nossa vida. Eu queria pedir o Pedro para dar uma segurada aí, Pedro, aquele vídeo, mas daqui a pouco. Tem um vídeo ali, rapidinho, não vou cansar vocês. A gente acha que temor é uma coisa simples. Não, temor. Mas, irmãos, é difícil você chegar a esse ponto de dizer, eu temo a Deus. O vídeo, ele mostra uma corda bamba, vamos dizer assim, onde tem uma faixa vermelha marcando o percurso dessa corda bamba, onde essa faixa vermelha seria o temor do Senhor. E na ponta da corda bamba tem uma bandeirinha que é a sabedoria do céu. E a pessoa vai andar nessa corda bamba, mas a caminhada dela só vai começar mesmo depois que ela ultrapassa a marca vermelha, que é o temor do Senhor. Ele deu o primeiro passo. Depois do temor do Senhor, ele já está praticamente certo de que vai alcançar sabedoria de Deus. Roda, por favor, Pedro, só para a gente ter uma noção
como isso é importante. Vocês viram aí? Ele desistiu, ele voltou. Ele não conseguiu dar o primeiro passo após a marca do temor do Senhor. Isso a gente vê na vida de tanta gente na igreja. A pessoa não se firma no caminho estreito. Ela fica, ela reluta, mas ela volta, né? Porque ela não alcançou esse momento de alcançar temor do Senhor. E nós vamos ver aí na sequência que só depois que ele dá o primeiro passo adiante dessa marca é que ele alcança o objetivo. Pode rodar, Pedro. Obrigado. Bước nào không để ý, được rồi, đi đi lên, được rồi, cố lên không quay, không bình thường, cố từ từ, giữ thăng bằng, đang dọc tay ra, đi đi, đúng rồi, đi đi, được rồi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, không ngã được, đi đi, không phải sợ, không để ý, không để ý. Thằng này nó đi này là thằng này. Nó phải đi. Này nó đi này. Để tung cây. Đi chỉ có chúi cây xuống để tung cây. Đi ra đầu kia mới chỉnh được cây. Cố lên. Đi thăng bằng hai tay ra. Cố lên. Được rồi. Vâng, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Không phải gì, cứ từ từ đứng thăng bằng, đứng thăng bằng. Được rồi. Có nhiều chỗ này là ngã nó vậy, cầu nó vậy nó.
Eu estava torcendo para ele pegar logo a bandeirinha. Irmãos, aí a gente vê que o caminho que Deus tem diante de nós não é um caminho de facilidade, de comodidade, mas é um caminho custoso, estreito e apertado. Esse era o cerne, então, da mensagem que eu queria dar.